A Bíblia é a palavra de Deus, é maravilhosa. Eu quero ler ela todos os dias. E ela diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Com esse texto, eu vejo que a Bíblia tem poder e que a Bíblia é suficiente. Note que, como diz na passagem, toda a Escritura é divinamente inspirada. As palavras divinamente inspirada querem dizer que Deus soprou o vento dele na vela para dar movimento à inspiração, dar movimento para a direção das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, então, não é somente um livro composto de escritos humanos, mas Deus influenciou os escritores para que eles escrevessem com as personalidades deles, com as linguagens deles, com o conhecimento deles, o que Deus queria que eles escrevessem. E fica muito claro, a Bíblia é composta de 66 livros, 1189 capítulos, e ainda é um livro unido. E você e eu podemos ler a Bíblia de capa em capa e aprender a teologia desenvolvida do primeiro livro até o último livro. É um livro maravilhoso que já mudou nações e povos, e igrejas, famílias, casamentos. Eu sei que a Bíblia me transformou e eu posso dizer com toda certeza, sem sombra de dúvida, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é poderosa. E essa passagem diz que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, mostrando as áreas em que a Bíblia pode nos ajudar com o poder dela. A palavra ensinar tem a ver com doutrina, nossa base. A Bíblia nos dá uma base para a nossa existência. E repreender também a segunda palavra aqui, é porque nós muitas vezes temos falsa doutrina nas nossas crenças. Eu chamo isso de doutrina folclórica. Acreditamos em coisas que não são a verdade porque a sociedade acredita. Mas pela Bíblia podemos corrigir crenças erradas. E deixe-me esclarecer, a palavra doutrina não quer dizer simplesmente usos e costumes de uma igreja específica. A palavra doutrina na Bíblia quer dizer ensinos bíblicos, teologia, etc. O que nós acreditamos sobre Deus, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, etc. Então a Bíblia tem como nos repreender. E não somente na área da nossa doutrina, mas na área do nosso pecado. A Bíblia traz muita convicção para nós, especialmente nós que estamos nos cultos ouvindo a pregação, nós percebemos como a Bíblia pode nos repreender. A terceira palavra é corrigir. A Bíblia consegue nos nos mostrar as nossas escolhas injustas. Nós somos injustos pelo nosso pecado. E a Bíblia consegue nos ajudar por nos corrigir. E a quarta palavra aqui, instruir em justiça. A Bíblia também pode nos dar escolhas justas. Então, a Bíblia é poderosa. Mas note aqui uma outra ênfase nesses dois versículos. Começa assim, toda a Escritura. E daí, na segunda parte, o segundo versículo diz, para que o homem de Deus seja, olha aqui, perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Com essas quatro palavras que eu enfatizei nos dois versículos, toda, perfeito, perfeitamente e toda, de novo, nós vemos que a Bíblia não é somente poderosa, mas a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos ir para outros recursos. A Bíblia já tem
tudo que o ser humano precisa para ser perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é triste notar como hoje em dia há um movimento para usar menos a Bíblia e enfatizar outras coisas nos cultos ou na vida cristã. Nós precisamos reconhecer novamente, como os apóstolos reconheceram, a Bíblia é poderosa e a Bíblia é suficiente. E explicando isso, serve como nossa base, eu quero dar para vocês 5 dicas simples para conhecer melhor a palavra de Deus. A primeira dica é ler. Leia a Bíblia. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, um homem de Deus que estava fazendo o ministério. E Paulo disse para ele, você tem que ler. E olha, recentemente, um instituto, um centro, chamado Centro de Engajamento Bíblico, nos Estados Unidos, e eles pesquisaram a leitura bíblica nas pessoas, e eles perguntaram para, se eu não me engano, 40 mil pessoas, e descobriram algo interessante. A pessoa que lê a Bíblia ou na igreja ou em casa uma vez por semana não vê muito resultado. Na verdade, a pessoa que lê 2 vezes assim ou 3 vezes também é algo muito, muito pequeno. Mas eles descobriram que quando a pessoa vai para 4 vezes, o melhoramento da vida espiritual, etc., aumenta bastante. E para mim, eu acho que isso faz muito sentido. Normalmente, nos Estados Unidos, a pessoa que frequenta a igreja sabe que há escola dominical e culto pela manhã, no domingo, e mais um culto à noite, no domingo. E, normalmente, na quarta, tem outro culto. E nós vemos isso também, até um certo ponto, em várias igrejas no Brasil. Então, vamos imaginar a pessoa entra na rotina e vai para o culto domingo de manhã, lê a Bíblia. Domingo à noite, lê a Bíblia. Vai para o culto na quarta, lê a Bíblia a terceira vez. Se a pessoa não abre a Bíblia depois dessas 3 vezes durante a semana, mostra que a pessoa não tem muito interesse na palavra de Deus. Mas se a pessoa decidir abrir a Bíblia a 4ª vez, que quer dizer provavelmente fora do culto, em casa, porque quer a Bíblia, crê na Bíblia, quer que ela faça uma obra no coração, de repente a vida dessa pessoa muda, não por escolher ler a Bíblia 4 vezes, mas porque aproveita com desejo o que a Bíblia tem para a pessoa. E através dessa pesquisa, que eu achei muito interessante, eles descobriram algumas coisas. Eu vou ler para vocês. Eu não fiz essa pesquisa, eu só li, eu quero passar para vocês. Quem lê a Bíblia 4 vezes na semana, essas pessoas são 228 mais propensas a evangelizar. Esse é um número muito grande. Eles falam que os que leem a Bíblia 4 vezes na semana são 407% mais propensos a memorizar a Bíblia. E além disso, eles estavam estudando outros aspectos das pessoas e o impacto dessa leitura bíblica. E eles perceberam que sentimentos de solidão caem 30%. Problemas com raiva caem 32%. Alcoolismo cai 57%. Contato com pornografia cai 61%. Amargura em relacionamentos, casamentos e na relação com os filhos cai 40%. E a queda dos sentimentos de estagnação espiritual ou ministerial é de 60%. Então, novamente, uma pesquisa agora está mostrando a mesma coisa. Esse livro aqui é maravilhoso. E se você não simplesmente
colocar ela na sua vida como uma rotina. Eu vou para a igreja. Não, mas você crê que é a palavra de Deus, você lê ela tem essa capacidade de transformar a sua vida e transformar a minha vida. Então a primeira dica, leia a Bíblia. Segunda dica, ouça a Bíblia, ouça as Escrituras. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu sou testemunha do fato que ouvir boa pregação da Bíblia, não uma coisa que uma pessoa quer dizer que é opinião ou ideia pessoal, mas que prega, que ensina, que mostra o que esse livro diz, eu posso dizer sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais importantes da minha vida, me impactou. Eu sou diferente hoje por causa da Bíblia. Está escrito em 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz, que é basicamente a pregação da Bíblia enfatizando o Evangelho, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, por favor, você quer crescer em Deus, você quer conhecer Deus, não falte nos cultos, vai para uma igreja que prega a palavra. E eu preciso enfatizar isso, porque tem, infelizmente, igrejas que não enfatizam o claro ensino da palavra de Deus. Arruma uma igreja que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia, e por ouvir vai ajudar a sua fé. A terceira dica, examine as Escrituras. Jesus disse em João 5:39 e 40, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu percebo que há pessoas que têm uma leitura bíblica que fazem em casa, mas falta o desejo de examinar as passagens bíblicas. Olha, uns recursos ótimos para a pessoa que quer examinar as Escrituras: dicionário, mapa, caneta. Dicionário, mapa, caneta. Quando eu não entendo uma palavra, eu quero pesquisar a palavra, eu quero entender. Não adianta ler a Bíblia 1000 vezes sem entender o que ela está dizendo. Então, arruma um dicionário. Hoje em dia, com celular, automaticamente você pode ver um significado de uma palavra, entender melhor o versículo, e daí você entende a passagem. Sabe, há palavras críticas para o contexto. Se você não entender aquela palavra, você pode interpretar de uma forma errada a passagem inteira. Dicionário, mapa, você lê sobre lugares, e você pode ligar pessoas com lugares e lugares com eventos e tudo fica muito mais claro. E caneta, eu confesso, meu cérebro não é divino, eu preciso de ajuda. E às vezes eu penso em algo que eu preciso escrever através da leitura. Se eu não escrever, foge de mim a ideia, o pensamento que eu tinha, e muitas vezes não volta. Então, isso é meio triste. Mas então, tem uma caneta, escreva algo. Quando o seu pastor está pregando, está te ensinando a palavra de Deus, tem uma caneta, tem um caderno, tem algo com a sua Bíblia, escreve na Bíblia. Eu marco na minha Bíblia, eu estudo livros e livros na Bíblia, eu marco as passagens. Eu quero entender o que a passagem está dizendo, e às vezes eu preciso marcar coisas, ligar versículos, escrever referências de outros versículos parecidos com o que eu estou estudando no momento, para eu entender a passagem. Eu recomendo esses recursos. Nós precisamos examinar as Escrituras. Agora, dica número 4, esconda as Escrituras no coração. O salmista escreveu em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra escondi não é a ideia de esconder para não ver mais, você quer esquecer. Não. A palavra escondi aqui é a ideia de guardar como um tesouro precioso.
Nós precisamos ler a Bíblia com o desejo de entender ela e guardar, proteger ela nos nossos corações. Ele promete que por fazer isso nós não vamos pecar tanto, porque o poder da palavra estará dentro de nós. E eu, de novo, digo, eu sou testemunha disso. A Bíblia tem como capacitar as nossas consciências, as nossas mentes, transformar os nossos desejos, mas não só por simplesmente ouvir de vez em quando, mas por realmente pensar na Bíblia e sabe, ingerir na alma e deixar transformar quem nós somos. Então precisamos esconder as Escrituras no coração. A quinta dica é comparar as Escrituras com as Escrituras. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo escreveu o seguinte: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele menciona aqui então as palavras que o Espírito Santo ensina. Ele nos ensina, ele nos ilumina a Bíblia. Esse é o livro divinamente inspirado, ou seja, Deus é o autor desse livro. Ele usou os seres humanos para escrever, mas Ele que inspirou esses seres humanos, esses grandes profetas santos. E nós podemos ler esse livro e comparar passagem com passagem para entender melhor o que a Bíblia diz. Muitas vezes a Bíblia é seu próprio dicionário, é seu próprio comentário. A gente deve ficar lendo e pensando: eu me lembro, eu li isso no livro de Gênesis, ou eu li isso no livro de Atos, ou no livro de Apocalipse. E nós comparamos essas coisas espirituais com as espirituais e acabamos aprendendo muito melhor a Bíblia. Eu não sou contra a leitura de comentários. Na verdade, eu faço isso quase todos os dias. Eu quero ver o que outros homens de Deus estão dizendo. Claro, eu preciso escolher comentários bons, confiáveis, e isso não é tão fácil. Tem que realmente entender o que você está fazendo. E eu posso até ajudar com isso até um certo ponto, se alguém tiver interesse, mas eu confesso, o que eu leio no inglês. Há vários recursos no inglês, tem traduções também no português, mas é outra discussão para outra hora. Mas o que eu estou querendo enfatizar agora não é, em primeiro lugar, ir para os comentários. Em primeiro lugar, nós devemos voltar para a Bíblia. Lemos algo no livro de Mateus, então o que é que o livro de Marcos diz? Lemos algo no livro de Marcos, então o que é que o livro de Lucas diz? Afinal de contas, nós precisamos ler a Bíblia toda. E isso não é tão difícil. Você pode fazer isso, se você tem leitura, em alguns meses, se você dedicar tipo 1 hora por dia só para ler a Bíblia. Se você não tem leitura, e tem pessoas que não têm, na verdade tem muita pessoa que não tem leitura, o que eu posso dizer para você por favor, arruma alguém que sabe ler, que tem desejo de te ensinar. Aprender a ler não é tão difícil. Não é, eu percebo que às vezes há pessoas que não têm leitura porque não querem. Inclusive uma vez eu conheci uma pessoa que estava na igreja e não tinha leitura. Eu falei: olha, a Bíblia é maravilhosa. A pessoa falou: amém. Eu falei: eu te ensino a ler, e daí você pode ler a Bíblia. E a pessoa: ok, tudo bem. Mas eu percebi que a pessoa estava querendo simplesmente me agradar, não queria leitura, não queria aprender. E depois de tentar ensinar, eu percebi rapidamente a pessoa não tinha interesse em aprender que a letra A diz A, a letra B diz B, esse tipo de coisa. Mas aprender, e a pessoa pode entrar na Bíblia. Se você lê, mas tem dificuldade em ler, você pode
continuar a tentar ler e melhorar sua leitura. Se você tem certa incapacidade por causa de problema, e às vezes acontece, tem pessoas fazendo leituras no YouTube e outros lugares, e você pode aproveitar, mas nós precisamos estar na Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ouvir a Bíblia, nós precisamos examinar a Bíblia, nós precisamos esconder a Bíblia nos nossos corações, e nós precisamos comparar a Bíblia com a Bíblia. E dizendo isso, eu falei que eu tenho 5 dicas, essas são essenciais, mas há uma outra. Eu vou dizer que essa última dica é um bônus, né? A Bíblia diz, deixe-me ler para vocês essa passagem, em Deuteronômio 17, versículos 18 a 20. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Aqui o mandamento para o rei de Israel é escrever a Bíblia. E talvez você queira levar essa ideia de entender e conhecer a Bíblia até o nível mais alto. E você pode pegar um caderno, uma caneta, abrir sua Bíblia e copiar a Bíblia. É um livro enorme, muita palavra, mas você vai poder concentrar em cada letra, cada palavra, cada frase, cada sentença, cada versículo, cada parágrafo, cada capítulo, cada livro, cada testamento. É uma dica especial para vocês considerar a ideia de escrever a palavra de Deus, e Deus vai abençoar você. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Eu sei que são ótimos para mim, eu preciso fazer isso, eu faço isso. Deus me ajuda com o conhecimento da palavra, por colocar essas coisas em prática na minha vida. Que Deus use essas dicas então nas suas vidas também. Deus abençoe.